Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Rafael Mourão e você está assistindo a mais um vídeo no meu canal. Então, como prometido, eu colori a minha primeira ilustração do Inktober. Eu vou colorir todos e vou fazer um vídeo para cada um deles. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês todo o meu processo para colorir essa ilustração. E eu gravei um vídeo de mais ou menos 7 horas, que foi o tempo que eu levei para pintar tudo. E eu acelerei ele para ficar com 30 minutos. E enquanto o vídeo vai passando, eu vou fazendo os comentários em cima. Depois eu vou postar um vídeo mais detalhado, como um tutorial mesmo, ensinando vocês a fazer cada passo dessa pintura aí que eu estou trazendo, dessa ilustração. Primeiro eu começo mexendo nos levels e tento deixar as minhas linhas bem pretas, né? Porque eu escaneei esse desenho. Depois eu apago qualquer borrão que tiver assim e eu seleciono a shape do meu personagem. Todo o formato dele eu vou selecionando com o laço para eu poder depois colocar umas layers em cima dela, clipar umas layers em cima dela para poder colocar a cor, luz e sombra e tudo mais. Eu uso o laço, mas você também pode usar um pincel duro, né, com as bordas bem duras, sem opacidade, ok? E então depois eu coloco uma layer clipada nessa shape e boto em multiply e começo a desenhar as sombras. E aí eu tento imaginar uma fonte de luz e que tipo de sombra essa fonte de luz vai produzir. Eu imaginei uma fonte de luz vindo da esquerda superior do personagem. Depois eu resolvi fazer outra sombra para testar, como se a luz estivesse vindo da parte direita superior, porque eu queria saber qual era a melhor opção para minha ilustração. Então eu fiz essa segunda opção. Acabou que eu acertei logo na primeira. Depois, quando eu terminei, eu vi que a primeira realmente era melhor, fazia mais. Porque quando você está fazendo as sombras, você tem que pensar muito nas shapes também, né? Se as shapes que a sombra está criando são interessantes, se elas agregam mais interesse na sua ilustração. Então, quando eu terminei a segunda opção de sombra, eu vi que a primeira era realmente bem melhor. Eu ainda tentei fazer uma terceira, mas eu acho que eu desisti na hora e voltei para a primeira opção que eu tinha feito desde o início. E é assim, você tem que imaginar como é que a luz interage com o objeto, com o seu personagem, como se ele fosse um objeto só, né? Ela não vai interagir igualmente em todas as partes. Vai ter muita sombra que o próprio personagem vai projetar em cima dele mesmo. Então aqui eu já comecei a colorir ele. Eu mudei a cor e embaixo da layer de sombra eu comecei a colocar as cores. Dei uma puladinha porque o programa de filmar ele parou de filmar e vocês perderam a parte que eu coloquei as pinturas verdes dele, mas vocês vão ver todo o resto. Então o que eu estava fazendo era olhando para alguns concepts de Evangelion e vendo qual era o esquema de cor dos Evas, né, dos robôs, e tentando imitar. E esse design que eu fiz para o Inktober, eu misturei dois designs de Evangelion.
Eu não fiz um único. A parte de baixo dele é esse robô que vocês estão vendo da direita. E a parte superior dele é de outro robô. Então o esquema de cor ele muda. E então eu tava olhando e acabei misturando o esquema de cor dos dois designs diferentes que eu tava me inspirando. E algumas coisas eu tive que mudar para poder criar uma unidade, porque senão acaba ficando meio estranho se você ficar misturando um monte de esquemas de cores diferentes e tal. Aqui eu tô tentando ajustar minhas cores, eu uso muito Hue and Saturation para estabelecer minhas cores e ajustar. Toda vez que eu não gosto de alguma cor, eu pego a varinha mágica, seleciono essa cor e altero ela usando o Hue and Saturation. E eu estava tendo muita dificuldade de encontrar as cores certas mesmo, assim. Eu não estava gostando muito da saturação, do próprio valor das cores e tal. E então no começo isso estava me incomodando bastante. Mas aí eu acho que eu mexi muito no Hue and Saturation até conseguir cores que me agradavam. E também tem a questão da sombra, que ela altera a percepção das cores, né? Então foi um trabalho de vai e volta bem grande assim para eu tentar achar as cores que me agradassem. No começo eu fiquei bem frustrado, mas depois o desenho foi tomando forma e eu fui me envolvendo mais com ele. Foi um processo mais agradável, assim, por dizer. E aí eu tô fazendo algumas linhas que eu não tinha feito no desenho original, que eu fiz com um pincel, a nanquim. Tem algumas linhas que eu me esqueci e que eu vou no Photoshop mesmo e adiciono usando uma brush dura com apenas com variação de tamanho nela para poder imitar um pouco a aparência de um pincel, né, que fica mais fino e mais grosso dependendo da força que você usa. Enfim, tô preenchendo aí os buracos e agora eu vou colocar como é que fala? Eu vou colocar como se fosse a marca, né, do robô. E aí eu anotei, usei aquela ferramenta de texto, escrevi umas coisas, depois usei o Warp, o Transform, depois o Warp para deixar ela bem no formato, no volume da ombreira dele, né? E, e aí eu tô. Ah, e eu tirei um pouco eu coloquei um pouco de blur também nessa marca aí, porque ela tava muito forte e eu não queria que ela destoasse tanto assim do personagem. Então eu coloquei um blurzinho para ela ficar um pouquinho mais borrada, para ficar um pouco mais orgânico, mais natural, senão fica muito artificial. E aí eu tô preenchendo os últimos detalhes de cor, mexendo no Hue Saturation direto, sempre mexo bastante. Eu tento fazer uma diferenciação das cores de matiz, né, e de saturação. Eu não mexo só na matiz, certo? Sempre que eu vou fazer uma corzinha um pouquinho mais clara, eu quero um roxinho um pouquinho mais claro, eu tento puxar também um pouquinho a matiz para um lado um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais frio, porque traz um pouco mais de dinâmica, né, para sua arte. Você trazer diferenciação de temperatura, de cor. Enfim, tô terminando aí de pintar as últimas coisas, adicionando algumas partes que eu tinha esquecido de colocar. A pintura tá quase pronta.
E eu tava testando com fundo cinza também, porque às vezes no fundo branco fica muito difícil de você perceber as cores, porque o fundo branco é muito forte. Então se você colocar um fundo cinza sem saturação, você tem uma referência um pouco melhor para você poder separar as cores que você está vendo e identificar elas melhor. Aí agora o que eu estou fazendo é deixar a minha sombra bem definidinha, porque a primeira vez que eu fiz a sombra, eu fiz ela bem rápido, bem solto mesmo, só para ter uma ideia mais ou menos assim de qual ia ser a, a fonte de luz, né, e as sombras mais de uma forma geral no personagem. Eu não coloquei ela perfeitinha, né, com os detalhes corretos e tal. Eu só queria ter uma ideia de como ia ser a luz. E agora eu tô indo, né, com zoom bem com calma e tô ajeitando as minhas sombras usando a borracha, né, e, e aonde eu quero retirar eu apago com a borracha e onde eu quero colocar mais coisa eu pinto em cima com a brush dura. E, e é um trabalho assim, às vezes é meticuloso, né, porque você tem que ir lá e pensar bastante que tipo, principalmente em robôs, né? Porque eles têm muitas partes mecânicas e tal. Então, o que que vai projetar sombra em cima do que? O que que vai, qual plano vai ter sombra? Porque é muito planificado, né? Tem vários objetos, né, que compõem a armadura dele, que são bem duros, né? Então são feitos de planos. Então você tem que saber, nem tudo é orgânico, né? Nem tudo são formas orgânicas, como cilindros, esferas, né? Que é mais como o corpo humano é formado de formas orgânicas. E como é um caso de um robô, as formas são bem duras. Então isso é bom até porque os planos são bem marcados, facilita de você perceber aonde vai ter sombra e onde não vai, mas você também tem que tomar cuidado para não se perder e prestar atenção o que que vai projetar sombra no que, porque são muitos objetos, né? São muitas formas intricadas e conectadas entre si. Que mais que eu falo? Então eu estava colocando os últimos detalhes das sombras, me preocupando bastante em deixar tudo bem preciso. Aí eu já estou colocando uma segunda camada de sombra para definir ainda melhor os planos da armadura do meu personagem, porque eu coloquei só aquela sombra, a primeira sombra, né? E eu senti que ainda não estava me convencendo muito de que o personagem estava iluminado e acho que os planos não estava me passando muito a sensação de que era, os planos estavam bem separados, certo? E bem iluminados. Então eu coloquei uma terceira camada de sombra que ajuda ainda mais a convencer que a luz está batendo no objeto, certo? Porque aí você vai ter três partes, uma parte mais iluminada, uma parte médio iluminada e uma terceira parte bem mais escura. Então eu senti a necessidade de fazer isso, já que eu estava vendo muita separação de planos nesse personagem. E aqui eu estou tentando investigar alguma solução para eu colocar alguns highlights e algumas luzes no personagem. Eu tenho dificuldade de identificar aonde eu coloco os highlights. Então eu acabei deixando os highlights para lá, mas coloquei uma variação de luz em cima. E agora eu estou colocando uma atmosfera no personagem. O que que é a atmosfera? Eu estou criando uma separação
de planos, né? Um primeiro plano, que são as coisas que estão mais na frente, que é o braço e o corpo do personagem, o tórax. E os outros membros da esquerda, o braço e a perna, eu diminuí a opacidade deles. Deixei eles um pouquinho mais apagadinhos, certo? Para dar essa impressão de que eles estão mais para trás. As coisas que estão mais à distância, normalmente o nosso olho percebe elas com menos opacidade, menos definição e menos saturação, certo? E, e eu tentei trazer esse efeito para ilustração, para até ajudar a identificar melhor o que é o que, porque tem muitas partes, né? Esse robô, então se eu dou uma apagadinha em uma parte, fica mais fácil identificar as outras. Aqui eu resolvi colorir as linhas do personagem. Então a minha ideia era colocar um amarelo bem forte na parte de cima, porque era de onde eu estava imaginando que viesse uma luz mais quente. Então eu comecei a pintar as linhas nessa área e aí eu estava investigando um pouco colocar um brilho no olho dele, como se fosse algum poder desse personagem. E aí eu estava investigando isso. Eu estava fazendo as coisas um pouco fora de ordem, assim, também. Eu não estava muito preocupado em fazer cada etapa. Eu estava meio que misturando também as coisas. Porque era um processo... Pra mim é um processo criativo, né? E às vezes você faz meio desordenado. Você vai investigando e descobrindo coisas no meio do processo. E aqui eu resolvi colocar um flare, que é aquelas manchas que dão um efeito na lente quando você aponta a lente para o sol, lente de uma câmera. Então eu imaginei que esse olho dele brilhando pudesse causar um pouco desse flare. Aí eu deixei só um pouco essas duas bolinhas roxas aí, mas depois eu vou mexer nelas direito. Eu deixei elas aí só pra meio que me dar me lembrar de que eu queria colocar isso no personagem. Aí aqui eu tô adicionando alguns efeitos e tô também pensando como é que eu vou fazer o design da cabeça desse personagem. O design das cores, né? Porque o corpo dele eu pintei com o design de um dos Evas, que é o Eva 1. E a cabeça, eu coloquei a cabeça do Eva 2, que é esse laranja aí que vocês estão vendo. Então eu tinha que inventar algum design que combinasse com o Eva 1, né? Alguma pintura que combinasse com o Eva 1, mas colocada na cabeça do Eva 2. E não dava só pra copiar a imagem, porque ia ficar totalmente bizarro, né? Porque o Eva 2 ele é todo laranja. O Eva 0, na verdade. Esse laranja aqui é o Eva 0. E o roxinho é o Eva 1. Aí eu fiquei olhando bastante para o esquema de cores do Eva 1, que é o roxinho, e tentando pensar em alguma solução para colocar no meu que combinasse, né, com todo o esquema de cores dele. E eu acabei optando por colocar essas peças que ficam na boca dele de pintar de verde, né? E colocar alguns detalhes de preto, porque aí cria uma unidade com todo o design dele, que tem essa coisa do preto e do verde como tema, né? Esse esquema de preto com verde como um certo tema do design. Aqui eu tô colocando mais uma marquinha, que ele tem aquela marquinha meio que na orelha, né? Parece a orelha dele isso, né? E aí eu faço o desenho, depois eu aperto transform e uso o warp também para colocar ela bem na shape. E aí coloco ela embaixo de todas as layers de sombra e luz que eu coloquei, para ela
não ficar aquele branco forte, né? Para ela ser afetada também pelos efeitos de luz que estão atingindo o personagem. Óbvio, né? Porque não é uma peça separada, né? Tem que estar tudo com uma unidade, né? De iluminação e tal. E aqui colocando os detalhes da mão dele, que é um pouco mais cinza, né? Aí eu coloquei uma cor que eu achei muito quente, estava puxando pro verde. E aí depois eu ajeitei e deixei ela mais friazinha. Um cinza mais frio. E agora eu tô olhando um pouco as minhas referências e tentando ver o que mais que eu posso colocar no meu personagem. E aí eu decidi colocar aquela marquinha no braço dele. E aí eu não sabia bem o que escrever, eu resolvi escrever o meu próprio nome. Achei que é um detalhe legal, assim, meio que um segredo que só eu sei o que está escrito e agora vocês sabem também, porque vocês estão vendo o vídeo. E é bom porque fica com a sua própria marca, né? É legal ter um desenho com seu nome nele, né? Ainda mais um robô desse, super legal. E aí eu fiz o detalhezinho, coloquei o nome, depois coloquei uma setinha lá. E é legal essa coisa de você colocar as marcas no seu robô, né? Caso você esteja desenhando um robô, porque dá muita credibilidade para ele. Parece que ele é um robô que existe no mundo real, né? Que foi produzido por uma empresa. As empresas normalmente colocam marcas nos seus robôs, elas colocam algum texto em algum canto para para marcar ou para dar alguma informação. Então toda vez que você coloca algum nome, ele fica muito mais, ganha muito mais credibilidade, né? Quem olha para ele acredita muito mais naquele seu robô. Parece que ele está baseado no mundo real, ele poderia existir no mundo real, né? Aqui eu estou investigando como é que eu vou colocar esse brilho no olho dele, pensando em algumas soluções e tal, mexendo bastante com as layers e os tipos de layers, né? O modo, botando em multiply, color dodge, overlay e mexendo com as cores, tentando descobrir qual organização das layers vai me dar um resultado mais bacana, né? E eu queria que fosse bem saturado, assim, bem roxo, né? O brilho. Porque um dos problemas que eu estava tendo no início era que eu estava achando muito sem cor o meu desenho, muito sem saturação. Então, toda vez que eu podia, eu puxava a saturação para trazer mais cor, né? E agora eu estou fazendo o flare, né? Eu tentei fazer aquela primeira vez, coloquei duas bolinhas roxas. E aí eu percebi que era uma ideia legal, mas que eu não sabia fazer, assim, eu não sabia como o flare era mesmo, né? E aí a ideia que eu tive foi entrar no Google e né, olhar algumas imagens de flare para perceber pequenos detalhes que me ajudassem a convencer mais de que realmente essa luz que está saindo do olho dele está causando um flare na lente de seja lá qual for câmera que esteja, né, fotografando ele. E a gente pode imaginar que tem uma câmera aí filmando ele, certo? No fundo, todo desenho tem uma câmera em algum canto, né? Ou um observador olhando, assim, um observador imaginário, ou uma câmera imaginária. E aqui eu estou fazendo a shape da sombra. Eu não fico muito preocupado em colocar uma sombra que seja muito precisa e que seja perfeita a projeção do corpo dele. Eu tento mais ou menos indicar o que o corpo dele iria projetar, mas criar também uma shape que tenha carisma, uma shape que tenha um design legal, certo? Porque no fundo é um desenho, a gente não precisa ser científico, né? A gente quer que as pessoas olhem e achem legal, né? Então eu prefiro não me prender muito a acertar exatamente, mas tentar colocar mais ou menos o que seria a sombra dele e ao mesmo tempo trazer um design divertido e legal, que seja interessante. Aqui eu estou pensando no cenário. O começo foi meio truncado, né? Porque eu estava usando muitas cores puras, assim, amarelo,
depois azul, depois verde. Eu tava usando umas matizes muito, como é que eu posso dizer, cores primárias, né, assim. E pra mim tava meio estranho, tava meio infantil, não tava também harmonizando com o resto do personagem. Então eu fiquei mexendo bastante e tal, tentando criar soluções. Aí eu tive a ideia de colocar estrelas. Aí primeiro eu coloquei com uma brush bem soft, aí não gostei do resultado. Depois eu peguei uma brush bem dura e fui pingando, né, minhas estrelas. E aí eu ia aumentando e diminuindo o tamanho do meu pincel. E aí eu fazia algumas grandinhas, algumas pequenininhas. E depois eu peguei uma brush bem soft e ia clicando em cima de algumas para dar esse efeito de que ela estava brilhando. Que ela estava brilhando lá longe, né? Eu dava só uma clicadinha em cima assim. E aí dava esse efeito de que ela tá brilhando, porque fica essa coisa soft, né? Essa, essa imagem de brilhozinho, né? E aqui tentando fazer o reflexo do brilho do olho dele, né? Tava mexendo também no chão, tentando encontrar alguma coisa que fosse mais harmoniosa, assim, cores que fossem mais, tivessem mais a ver com todo o personagem, que é essa coisa bem que puxa pro roxo, né? Uma coisa bem púrpura, assim. E eu não tinha planejado fazer esse cenário, esse céu. Meio que eu fui desenhando e fui tendo as ideias de acordo desculpa, como eu ia fazendo a imagem. E aí no finalzinho eu decidi, tava pensando em colocar um rim light, que é essa luz que vem de trás assim e pega só nas bordas, né? E aí eu comecei a fazer e não tava gostando, não tava me agradando de jeito nenhum. Parecia que tava só atrapalhando, sendo algo, tava poluindo mais a peça, assim. Então eu fiquei mexendo bastante e tal. E acabou que no final eu decidi só pintar mesmo as linhas das bordas desse personagem, pra dar um pouco esse efeito de ring light, mas sem ter que pintar muito o personagem em si. E agora eu criei um novo projeto e eu comecei a adicionar um pouco de textura. Eu queria adicionar um pouco de textura na peça. E aí eu comecei a colocar umas texturas no robô e tal. No final não gostei nem um pouco. Não foi algo que me agradou. Então eu decidi colocar textura no chão mesmo. E no céu também. E aí foi legal, porque quando eu comecei a colocar no céu, acho que o efeito assim de céu ficou muito mais bonito, né? Ficou muito mais realista. E aí eu criei uma nova, eu copiei tudo, né? Eu criei uma nova layer em cima com bastante noise e diminuí um pouco a opacidade para ficar com esse efeitinho de um ruidinho na imagem, sabe? É legal porque cria uma textura na sua imagem e ela não fica tão clean, sabe? Ela não fica tão limpa. Porque o digital às vezes tem esse problema de deixar a imagem super limpa e aí passa um efeito um pouco artificial. Quando você coloca um pouco de noise, traz um pouquinho de sujeira, um pouquinho de ruído e dá um pouco mais essa coisa do tradicional, né? Essa dinâmica e o carisma do tradicional em si. Gente, é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo, deixa um comentário. Eu vou publicar um tutorial detalhado de como fazer essa arte que eu mostrei para vocês agora. Então, se vocês estão interessados nisso, fiquem ligados, se inscrevam no canal para não perder esse vídeo. Eu vou, junto com esse vídeo, postar um link para vocês fazerem o download do PSD. Caso vocês queiram colorir, fazer a versão de vocês, vocês vão poder fazer também, certo? Abraço, até a próxima.